Muito boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, que está sintonizado conosco através da sua rádio Querência FM de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um programa Celebração. O nosso abraço a você que escuta-nos de muito longe, inclusive de além fronteiras, mas através da internet está sintonizado conosco. Muitíssimamente obrigado à sua atenção, à sua audiência, ao seu carinho, às suas preces. E não duvide que somos muito necessitados da vossa oração. Que Deus o abençoe grande e poderosamente. Não tenha dúvida que não estamos apenas comunicando um programa. Também temos o compromisso eclesial de rezar, de orar por você, meu irmão, por você, minha irmã amada e querida. Hoje, a liturgia da palavra, a primeira leitura é extraída da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do 35 ao 37, e depois do 42 ao 49. Primeira leitura, capítulo 15, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 35 ao 37, 42 ao 49. O nosso salmo é o de número 55 ou 56. E o Evangelho, São Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 15. Vamos ler alguns versículos e você fica com o dever de casa para ler todo esse texto. Por favor, não é obrigado. Não entenda dessa forma o que estou dizendo. Esteja muito à vontade, muito livre. Mas, sobretudo, considerando que setembro, você sabe que cada mês na Igreja Católica tem uma especificidade. O mês de setembro, por exemplo, é o mês da Bíblia. Então, mais que assim como a Quaresma nos dá aquele puxãozinho de orelha, o mês da Bíblia incentiva-nos a darmos uma atenção maior às Sagradas Escrituras. O mês de setembro quer nos dar aquele empurrão, porque não pouco, muitas pessoas deixam a desejar, deixam uma enorme lacuna no seu compromisso, no seu diálogo, na sua amizade com as Sagradas Escrituras. Então, a igreja, ela não omite as Sagradas Escrituras de ninguém. Todos os dias, a Sagrada Liturgia traz para nós porções importantíssimas, fundamentais para a nossa vida de fé. Não há um só dia que a igreja, por meio da Sagrada Liturgia, não nos traga o alimento de cada dia, extraído das Escrituras. Contudo, no entanto, a Igreja Católica, ela não é a igreja do livro, ela é a igreja da palavra. A palavra não é o livro. A palavra é o verbo, a palavra é Jesus. Destrua, queime todos os exemplares bíblicos e a palavra de Deus não foi extinta. Ela continua atual, ela continua viva, eficaz, mais penetrante que uma aguda espada de 2 gumes, de 2 fios. O livro, Bíblia, ele tem para nós o seu lugar dentro da igreja. A Bíblia é um livro eclesial.
A Bíblia é um livro que precisa ser interpretado pelo corpo místico de Cristo, que é a igreja, que tem uma instância magisterial capaz de trazer para nós, em boa medida, de maneira sóbria, aquilo que a Escritura tem para nós. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se descurarmos deste princípio que as Sagradas Escrituras, elas são a palavra de Deus que precisa ser meditada eclesialmente. Cada um de nós vai ter a sua Bíblia, cada um de nós vai entender como quer, cada um de nós vai interpretar como quer. Foi isso que Erasmo de Roterdã disse a Lutero, quando Lutero disse que ia colocar a Bíblia na mão de todo mundo. Erasmo de Roterdã, que era amicíssimo de Lutero, disse: não faz isso, que você vai destruir, você vai dividir a igreja. Lutero disse: não, negativo. Esse problema não acontecerá porque cada um, ao ler as Escrituras, a Bíblia, vai ler iluminado pelo Espírito Santo. Uma semana depois, o que Erasmo de Roterdã havia dito a Lutero estava acontecendo. E de lá para cá, sucessivamente, ininterruptamente, fragmenta-se o corpo de Cristo por meio da subjetividade, porque não se quer submeter a uma instância crível, à tradição, ao sagrado magistério, que tenha a autoridade de interpretar as Sagradas Escrituras, buscando aquilo que o autor sagrado quis dizer por meio da sua obra. Afinal, a palavra de Deus, ela nos foi dada em linguagem humana, em caracteres humanos, em compreensão humana. Ao mesmo tempo que a igreja diz para nós que precisamos estudar as Sagradas Letras, e a igreja venera as Sagradas Escrituras como venera o próprio corpo de Cristo. Então, o fato possibilitador que a igreja se nos dá, de termos este contato, e diariamente, todos os dias, a igreja nos faz mergulhar nas Sagradas Escrituras, e isso também não tira de cada cristão a leitura orante do livro sagrado. Isso não quer dizer que agora, porque eu tenho o exemplar sagrado, eu sou livre para interpretar as Sagradas Escrituras. Ah, o Espírito Santo está me dizendo, é assim, é assim. Ou seja, eu não quero mais saber da igreja. A igreja, para mim, torna-se subjetiva. Foi isso que Martinho Lutero fez. Ele tirou a autoridade da igreja e colocou na Bíblia. Como que ela fosse infalível, a infalibilidade das Escrituras. Por sinal, 200 anos após a Reforma Protestante, os próprios pastores reformados, eles descobriram. Pesquise aí a conferência de 30 de março de 1787. 30 de março de 1787. Esses pastores reformados, eles viram que o que Lutero havia feito foi uma grande besteira. Para ser bem elegante, porque eles disseram coisas piores. Eles deram-se conta que Lutero viajou. Ele tira a autoridade da igreja para a Bíblia.
É o pilar da sola escritura. Como se a Bíblia não precisasse de uma instância interpretativa. Como se a Bíblia não precisasse que alguém a lesse e a transmitisse. Assim sendo, fecha-se para que este princípio seja levado a cabo e a termo, fecha-se todas as igrejas, cada um com a sua Bíblia. E acabou a conversa. Ninguém precisa ir para culto, ninguém precisa fazer isso. Não, não. Eu pego a minha Bíblia lá em casa e pronto. A minha Bíblia é a minha igreja, a minha casa é a minha igreja, o meu quarto é a minha igreja e acabou. Eu não preciso que ninguém esteja lá na frente interpretando a Bíblia do seu jeito, da sua maneira. Aqui na nossa cidade de Santo Augusto, saia por aí. Cada um está interpretando a Bíblia do seu jeito. O mesmo texto. Cada um interpreta da sua maneira. Cada um está recebendo uma iluminação particular do Espírito Santo. E aquela é a verdade. E cada um quer universalizar a sua verdade. Isto é sério. Setembro, mês da Bíblia, é oportuno que nós cristãos católicos saibamos manejar a espada da verdade. E isto é tão sério porque a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Isto é imprescindível para a nossa vida de fé, ou seja, a leitura bíblica que sai da jurisdição eclesial, ela pode trazer, como já trouxe, como tem trazido e trará sérios e... Mas olhemos, meu irmão, minha irmã, um pouquinho da liturgia de hoje. E a nossa primeira leitura está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do 35 ao 37, do 42 ao 49. Obviamente não lerei todo esse texto. O nosso salmo responsorial é o de número 55 ou 56, e o nosso evangelho é o capítulo 8, do 4 ao 15, do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Na primeira leitura lemos: irmãos, alguém perguntará, como ressuscitam os mortos? Insensato. O que semeais não nasce sem antes morrer. E quando semeais, não semeais o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de alguma outra planta. Pois assim será também a ressurreição dos mortos. No Evangelho, Jesus está falando para nós sobre a parábola do semeador. Aqueles 4 tipos de terrenos. Os primeiros 3, terrenos que não corresponderam à semente e por isso não produziram. Morreram, a semente morreu. É uma parábola, queridos, que nós precisamos de elastizar um pouco a mente. É necessário que façamos um exercício mental, porque se a semente morreu, então ela não é a palavra de Deus. E compreendamos aqui que quando Jesus está falando que a semente
é a palavra de Deus, ele não está dizendo que é o livro. Ele não está referindo-se ao livro. Repito-me, a palavra de Deus é o próprio Cristo, é o Verbo. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Então, se por causa do pedregulho, quer dizer que se a palavra transmitida a uma pessoa de coração duro, coração endurecido, e esta semente que foi semeada através de mim, de você, de tantas pessoas que por aí estão a semear essa semente maravilhosa, se diante dessa pessoa endurecida, obstinada, a semente morreu, então essa semente está com dificuldades, tem problema nela. Porque a semente da palavra de Deus não morre. A semente da palavra de Deus, ela não termina a sua jurisdição diante de um coração endurecido. Pelo contrário, é lá que ela vai produzir frutos. É lá que ela vai produzir transformação. É lá que ela vai produzir restauração. Até porque onde o pecado abundou, a graça de Deus irá superabundar. Por isso falei, é preciso que a gente faça um pouquinho de exercício mental para não submetermos a palavra de Deus e a palavra de Deus na sua essência a um terreno endurecido, a um terreno beira de caminho, a um terreno sufocado por espinhos, a um terreno pedregoso. A palavra de Deus é uma semente que não morre. São Paulo ele está falando aqui da ressurreição. Ele usa a imagem da semente para falar sobre um tema que é muito caro para a fé cristã. Por sinal, no número 991 do Catecismo da Igreja Católica, lemos o seguinte: crer na ressurreição dos mortos foi desde os inícios um elemento essencial da fé cristã. 991 do Catecismo. Crer na ressurreição dos mortos foi desde os inícios um elemento essencial da fé cristã. A confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Crendo nela, somos cristãos. Ou seja, o crer na ressurreição não é facultativo. Eu creio em Nossa Senhora. Eu creio em Santa Rita. Eu creio neste, naquele, nesta ou naquela santo que a igreja venera. Mas esse negócio aí de ressurreição eu não creio. Essa pessoa não é cristã. Essa pessoa não é cristã porque a confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Crendo nela, somos cristãos. E por sinal, a ressurreição, creio na ressurreição da carne, é um artigo de fé do credo, da profissão de fé da igreja. Então está aqui uma mensagem para nós. Aqui está uma mensagem para nós. Missionar, essa ressurreição acontecerá lá no final dos tempos. Ela começa quando recebemos o sacramento do batismo. Quando recebemos o sacramento do batismo, este terreno produtivo, ele já começa a se manifestar na nossa vida. Ela vai se consolidar e culminar lá, no final dos tempos. No momento em que Deus determinar. Mas essa ressurreição para a vida eterna, ela só acontecerá se no hoje da nossa vida, se no hoje da nossa história, nós formos um terreno propício para que a palavra de Deus produza frutos na nossa vida, na nossa história.
que desça sobre todos nós, meu irmão, minha irmã, a bênção deste Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.